Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de entrevista. Hoje iremos abordar um tema que está na mídia nacional, que é a política. E aqui do meu lado, o Roberto Lúcio Dias, mais conhecido como Roberto Tuaregs. Roberto, seja muito bem-vindo ao nosso canal e vamos falar de política. E a ordem do dia hoje, a nível de Brasil e de Brasília, é o julgamento no STF, no Superior Tribunal Eleitoral, da chapa Dilma e Temer. A gente sabe que a política anda capenga, não hoje, mas há muito tempo. Só que agora tem aflorado esses grandes escândalos a nível nacional e, é claro, está chegando em outros estados. Como é que você vê toda essa celeuma, Roberto? Primeiro, Antônio Pinguim, meu amigo, muito obrigado pelo convite. E esse problema não vai dar em nada, porque a justiça brasileira da gente, ela está quebrada. A justiça brasileira da gente, ela é o reflexo do Congresso. Na medida que um país adota um sistema de que um presidente pode eleger, pode colocar um ministro lá dentro, 2, 3, eu não sei quantos são, a política não deveria se envolver com a justiça. Num país sério, não deveria haver esse envolvimento. Porque como é que eu vou julgar Antônio Pinguim se eu coloquei você dentro daquela situação? Não teria condições. Então eu acho que não vai dar em nada. Ali todo mundo é culpado, todo mundo fez de nós que somos o povo um grande palhaço no picadeiro do circo chamado Brasil. E você acredita que no tocante à política, como os políticos também não deva dar em nada, você sabe que existe todo esse festival, né, de denúncia, né, junto à Lava Jato, né? Você acredita também que isso não vai ter nenhuma consequência? A Lava Jato está fazendo o papel de primeira instância, né, Pinguim? Eu não entendo muito de leis, mas como a gente vai lendo e vai vendo, e a notícia para lá, a notícia para cá, então, desde que a Lava Jato está fazendo o trabalho dele com o juiz Sérgio Moro, que já hoje a gente vê a notícia de que o juiz Sérgio Moro é um juiz do PSDB, quer dizer, já começa outra confusão, é tudo um problema que as pessoas nem entendem. O grande público, que é o povo que está trabalhando agora nesse momento para gerar renda, entendeu? Está pagando um preço muito alto, porque eles não estão informados, eles não conseguem informação suficiente para entender o que é o político brasileiro. O político brasileiro, na realidade, ele tem um problema muito sério, porque ele não é sério. Lá dentro do Congresso Nacional, nós temos quase 600 homens e mulheres a ditar o destino da nação, e 81 senadores, se salvo engano é isso. Então, eu acho até pouca gente. Deveria ter mais gente para tomar conta de um continente chamado Brasil. Mas se fosse para tomar conta, você está entendendo? Na realidade, não tomam conta. Então, a nossa Amazônia, por exemplo, se você for ver notícia da Amazônia, a Amazônia está sendo tomada pelas grandes instituições dos capitais externos, comprando as coisas lá na Amazônia, roubando a Amazônia. Então eu acho que o Congresso Nacional da gente hoje é um Congresso sem autoridade. Eu estou dizendo isso, que o ano que vem o meu voto vai ser para renovar. Puxa, Roberto, essa tua fala realmente passa para nós aqui o seu descontentamento, mas não só. Isso é uma coisa que a gente percebe nas ruas. Sim, né? Com a gente certeza. Percebe nos grandes veículos de comunicação, seja no consultório médico. Aonde você for, as pessoas não falam no outro assunto, é o tocante a essa aberração que vem acontecendo no país, essa falta de credibilidade política. Você acredita que há solução, apesar de todo esse caos que está acontecendo? Olha, na minha opinião, existem duas coisas que poderia melhorar a situação brasileira política. Primeiro, é tirar as urnas eletrônicas. Você está falando tirar as urnas eletrônicas? Eu nunca concordei com a urna eletrônica. Eu não tenho nem força para falar, para fazer nada, mas eu acho que o Ministério Público Federal, por exemplo, deveria compactuar com essa ideia, porque o Ministério Público Federal,
ele já tem provas que a urna eletrônica não vinga. A urna eletrônica, ela é totalmente manipulada na situação que os poderosos quiserem. Então eu acho que só o Ministério Público Federal, como eles estão fazendo lá em Curitiba, poderia dizer e mostrar os motivos para tirar a urna eletrônica. E a outra solução está na mão do povo. Se o povo brasileiro quiser, deveria mudar todo mundo, mas tirar todo mundo. Não tem essa de não. Eu acho o seguinte, você quer ver uma coisa errada do país da gente? Lula quer se candidatar de novo depois de 8 anos. Nos Estados Unidos é proibido. Quando você chega no cargo máximo da nação, depois de 2 mandatos, ou 1 mandato nos Estados Unidos, você não tem direito a se candidatar a mais nada. Aí no Brasil, o ex-presidente Lula quer ser presidente de novo. Aí a pessoa que é senador, por exemplo, bota o filho como deputado federal e bota o outro filho como deputado estadual. Então isso deveria ser proibido. É por isso que está essa esculhambação que está o país da gente, porque estão fazendo o povo de palhaço e cada dia mais ficando pior a política brasileira. E vamos falar um pouco, como é que você avalia hoje? A gente sabe que estamos num índice de desemprego acima dos 13 mil, beirando aos 14 mil, né, milhões de desempregados. Como é que você vê esses pilares, o emprego, educação, segurança, saúde? Primeiro, o desemprego já passou dos 14 milhões e não vai baixar. E se você disser quem é o culpado disso é exatamente a tributação brasileira. Vamos falar pontuado, entendeu? O desemprego não vai baixar, a culpa é dos altos impostos, a culpa é da justiça trabalhista, que não deveria existir no país da gente, na minha opinião, entendeu? É a justiça mais cara do país da gente, por sinal, né? A culpa é da falta de educação, começa do berço, começa de casa. Hoje em dia existe uma política no Brasil em que o empregado, ele entra para uma empresa e ele quer simplesmente acabar com a empresa. Quer acabar com a empresa de todas as maneiras. Não zela o material de trabalho. Eu sou exemplo disso. Não tem zelo com o material de trabalho, porque o material é do patrão. Minha gente, não é do patrão. O material que você está usando para trabalhar é para gerar emprego. Então é por aí vai. Então a educação no país da gente é urgentíssima. É urgentíssima. Por exemplo, um professor hoje ser agredido no colégio e ninguém pode fazer nada. Para que está servindo a justiça brasileira? Não está servindo para ajudar. Agora, na hora que você bate numa criança, aí vem a justiça brasileira. Eu não posso bater no filho meu? Meu amigo, se tiver necessidade eu bato e não tem como ser evitado. Roberto, e a segurança, como é que você avalia isso? Eles não vão poder fazer nada. A segurança do país da gente, a segurança pública, a polícia não dá conta dos problemas que tem, entendeu? Temos muitos problemas, mas a polícia não vai resolver, porque é um problema de justiça, Antonino, entendeu? Imagino. É um problema, o policial prende e a justiça solta. A gente que é cidadão, por exemplo, saiu uma pesquisa agora, o Chile e o Uruguai são os países mais armados da nossa América do Sul, é onde tem o menor índice de problema. E a sua opinião quanto ao desarmamento? Não, por mim o cidadão tinha que usar arma. Sua opinião, Roberto? E a sua avaliação política local, estadual? Olha, eu acho que o estado da gente, e municipal, né, na nossa capital, o estado da gente é um estado que está de parabéns à administração. Por quê? Porque o estado não está com problema nem que o Rio de Janeiro tem e nem tampouco o Rio Grande do Sul. E a nossa capital continua sendo bela como sempre. João Pessoa está muito bem, está crescendo, está chamando os olhos do Brasil. É bom por um lado, mas a gente que era o nativo da terra vai sofrer um pouquinho com isso, mas tudo bem. Roberto, eu quero te agradecer por essa entrevista. Alô, Tony. E lembrando a você que esse nosso bate-papo tem um oferecimento da Resgate Seguros e do Fala Síndico, tá certo? E a gente se vê no nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até.